Boa noite, vamos dar início ao nosso estudo do livro A Loucura sob o Novo Prisma, do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, sempre lembrando que foi uma obra que ele escreveu quando estava encarnado. Vamos orar e darmos então início à leitura e consequentes comentários. Deus, Senhor nosso, estamos agradecidos por mais uma oportunidade de podermos estudar, de podermos estar, Senhor, realizando as tarefas do cotidiano, bem como não só espirituais, mas também as profissionais, as materiais outras, no sentido de família, no sentido de estudos outros. Inspira-nos para que realizemos o melhor, assim seja. Boa noite, Andréia. Vamos então, continuando a segunda parte que o Dr. Bezerra de Menezes coloca para nós estarmos atestando, a existência da vida após a morte, da individualidade da alma e da comunicação dos mortos com os vivos. Então, a segunda parte, fatos autenticados pelos maiores vultos da ciência, que faz parte do capítulo do capítulo 1 do tópico Demonstração Experimental da Existência da Alma. Continuemos de onde paramos semana passada. Crookes refere ainda os seguintes casos que dão nova expressão às suas experiências. Durante uma sessão com Holmes, em minha casa, e de dia, eu vi agitarem-se as cortinas de uma janela que ficava a 2,5 metros de Holmes. Uma sombra semelhante à forma humana foi vista por todos em pé, agitando as cortinas com a mão. Enquanto a observávamos, dissipou-se e as cortinas cessaram de mover-se. Quando nós estudamos o Espiritismo, claro que nós ficamos muito embevecidos, muito atraídos pelas histórias, pelas narrativas de casos como esse, dos fenômenos de efeitos físicos, ou fenômenos espíritas, ou fenômenos mediúnicos. Mas o que ocorre? Nós temos também que colocar o nosso senso crítico. E aqui, quando ele fala que em uma sessão com o médium Holmes, um médium idôneo, nós estudamos já em estudos na Revista Espírita a respeito desse médium, Kardec deu a biografia desse médium, nós estudamos. Mas aí ele fala que viu agitar essas cortinas de uma janela que ficava a 2,5 metros de Holmes. Ele não fala, provavelmente a gente imagina que essa janela estivesse fechada, mas ele não fala se poderia haver outra abertura que pudesse ter ventos balançando aquela cortina. Esse relato aqui, realmente, a meu ver, ele é muito pobre. Ele não é um relato com muitas riquezas de detalhes. Ele fala que viu uma forma humana, foi vista por todos. Isso também não significa grande coisa, tá? Porque a gente tem que pensar no fenômeno psicológico da pareidolia, isto é, a pessoa olha para uma parede, olha para nuvens, olha para uma sombra e forma em sua mente, até por uma questão de sugestão de uma reunião para se ter manifestação de espíritos, se vê aquela sombra em pé como se fosse uma sombra, de um espírito que ali estivesse. E aí fala, agitando as cortinas com a mão. Enquanto observávamos, dissipou-se e as cortinas cessaram de mover-se. Isso pode ser um efeito de sugestão.
Então, ainda com esse relato, não dá para nós dizermos, olha, aqui está uma prova de que houve uma manifestação espiritual. É muito pobre esse relato, na verdade, ele é muito fraco mesmo, né? Mas nós vamos desse relato primeiro que estamos lendo agora, vamos ler, como diz Bezerra de Menezes aqui. Passemos ao segundo caso. Uma figura fantástica avançou de um canto da sala. Foi tomar um harmônio e o tocou. Esta figura foi visível por muitos minutos a todos que viam ao mesmo tempo, no outro ponto, o médium home. Aí já não dá mais para pensarmos em uma questão de pareidolia ou alucinação, porque as pessoas estavam vendo tanto o médium home, mas também tinham visto por minutos uma figura que não estava no mesmo ponto que o médium home se encontrava. O fantasma aproximou-se de uma dama sentada fora do círculo dos assistentes e desapareceu logo que ela deu um grito de medo. Então ela assustou-se em um susto. Claro que não dá para uma pessoa talvez falar claramente das características do que foi visto e se realmente era tão diferente do médium home assim. Por quê? Porque muitos espíritas estudam, mas não percebem que quando a gente fala no espiritismo sobre animismo, que é a força mental do médium, não é só a força mental do médium no sentido de um médium estar comunicando de sua própria alma, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente. Mas também nesses fenômenos de materialização já foram feitas várias pesquisas em que viu-se o duplo do médium, isto é, o espírito, né, afastado do médium, junto ao seu perispírito, materializado, praticamente ao seu lado. E aí mostrando que há uma força psíquica própria do médium. Isso é o animismo, isso é a questão anímica, né, que há nesse momento. E isso nós espíritas precisamos estar bem atentos para não cairmos em um fanatismo e considerarmos, né, que todo e qualquer fenômeno ele é um fenômeno espiritual. Boa noite, Renato. Continuemos. Como se vê, a inteligência que produzia os fenômenos observados e descritos por Crookes vai se afastando tanto da imaginária força psíquica quanto caminha veloz para confundir-se com os espíritos ou almas dos que morreram. Continuemos e teremos prova cabal de não ser ela outra coisa. Leiamos o que observou o ilustre sábio sobre a materialização daquela inteligência. Fenômeno surpreendente, embora já por outros observado, e que é devido à condensação do corpo fluídico, que reveste os espíritos. A sessão foi em casa de Luxmore, e o gabinete, onde ficou a médium, era separado da sala em que estavam os assistentes por um reposteiro. Geralmente, aquelas médiums, né, pesquisadas, é o Zappa Paladino, a Leonor Piper, a Eva Carrier, elas ficavam amarradas. E nessa segurança, né, de várias mãos e os pés, né, sobre os pés delas.
E aí se havia assim toda uma questão de buscar colocar para que não houvesse fraudes, né? Todo um cuidado. Continuemos. Satisfeita a necessidade de inspecionar-se a câmara para ver também dentro da câmara, examinar-se as fechaduras, entrou a médium para o gabinete. Inspecionava-se o cômodo em que as médiuns ficavam para também não ver se haviam portas secretas, buracos secretos, enfim, alguma entrada para que alguém entrasse e se fingisse, né, como ser ali um espírito materializado. Pouco tempo depois, apareceu Kate, o espírito materializado, ao pé do reposteiro, mas retirou-se, dizendo: Boa noite, Ana. Que sua médium não estava bem disposta e por isso não podia, sem perigo para ela, cair em sono para ela se manifestar. Eu estava a poucos passos do reposteiro, atrás do qual estava sentada a senhorita Cook, a médium, e pude bem ouvir seus gemidos e queixumes. Suas fadigas continuaram por todo o tempo da sessão. E, uma vez achando-se diante de mim a forma de Kate, ouvi distintamente um gemido de Cook. Entretanto, a prova positiva de que os gemidos vinham do gabinete onde se achava Cook, embora Kate estivesse fora, era coisa muito séria para ser baseada em suposições. Eis aí a inteligência invisível manifestada por um espírito visível que fala, que anda, e que vê-lo-emos é tangível como qualquer pessoa viva, tendo a propriedade de desfazer-se rapidamente como fumo. O prosseguimento destas extraordinárias experiências levou o sábio a dizer: Sou feliz por poder assegurar que obtive, enfim, a prova absoluta de que avancei na precedente carta. Como obter aquela prova? Por enquanto não falarei da maior parte das provas que me forneceu Kate, nas numerosas ocasiões em que Cook se prestou às sessões em minha casa, e não descreverei senão ao que recentemente colhi. Havia já algum tempo que eu experimentava com uma lâmpada de óleo fosforado, no intuito de fazer visíveis alguns fenômenos misteriosos do gabinete, tendo para isto boas razões que Kate partilhava. A 12 de março, em uma sessão em minha casa, e depois de Kate ter passado por entre nós e de nos haver dirigido a palavra por algum tempo, vimos-la retirar-se para detrás do reposteiro que nos separava de Cook. Pouco depois, chamou-me para dizer-me: entre e levante a cabeça da minha médium, que está pendida para o chão. Kate, então, diante de mim, com seu constante vestido branco e o infalível turbante. Imediatamente dirigi-me para Cook, afastando-se Kate para me dar passagem. Realmente, Cook tinha escorregado um pouco do sofá e sua cabeça pendente estava em penosa posição. Ergui-a e coloquei-a em posição cômoda, tendo, apesar da escuridão, a viva satisfação de verificar que ela não estava vestida como Kate, mas sim com seu vestido habitual de veludo, e mais, que se achava em profunda letargia. Não eram decorridos 5 segundos entre o momento em que vi Kate de vestido branco e me achei com Cook e acomodei-a no sofá. Voltando ao meu posto de observação, apareceu-me Kate e disse-me que lhe era talvez possível apresentar-se-me conjuntamente com a médium. O gás foi quase apagado e ela me pediu a lâmpada de óleo fosforado, cuja luz me apresentou por alguns segundos, entregando-ma e dizendo: Agora entre e venha ver minha médium. Seguia de perto e, à luz da lâmpada, vi Cook deitado no sofá, como a tinha deixado,
Mas olhando em torno de mim, não vi Kate, a quem chamei sem resposta. Voltei para o meu lugar, onde Kate me disse que não tinha saído de junto de mim. Perguntou-me então se não poderia ensaiar uma experiência e, tomando-me a lâmpada, foi para junto de Cook, pedindo-me que não a observasse. No fim de alguns minutos, entregou-me a lâmpada, dizendo que não conseguira resultado, que esgotaria todo o fluido da médium, mas que posteriormente conseguiria seu intento. Meu filho, rapaz de 14 anos, que estava sentado defronte de mim, em posição de ver o que se passava no reposteiro, disse-me que viu distintamente a lâmpada flutuando no ar por cima de Cook, derramando luz sobre ela, deitada no sofá, mas que não vira quem a suspendia. Aqui ele traz um relato, né, que é um relato com muitos detalhes, com possibilidade de ele estar vendo, e o que nos chama a atenção é justamente a possibilidade dele estar vendo o espírito Kate King, esse é o pseudônimo que o espírito deu, e a médium Florence Cook. Ele vê a médium no reposteiro, no gabinete, com a cabeça pendente para o chão, né? Nessa posição, totalmente em estado de letargia. E ele escuta o espírito Kate falando: erga a cabeça de minha médium, isto é, ele não poderia, né, deixar de entender. O que a Bia falou, que a médium estava em transe, né? Então, e no transe para os fenômenos de efeitos físicos, dorme-se, né? O médium geralmente dorme e fica totalmente apagado mesmo. E aí é que nós não temos como dizer que houve algum engano. Até porque o filho, né, do William Crookes estava longe, o filho dele de 14 anos, e fala algo que foi surpreendente para o William Crookes, né? Ele viu uma lâmpada, né, que o espírito Kate quem tinha pedido a ele, e ela segurou, ele não viu ao espírito, mas viu a lâmpada como que flutuando sozinha. Né? E então isso confirma que realmente alguém pegou aquela lâmpada. Uma inteligência pegou a lâmpada. Né? E o filho viu aquela lâmpada flutuando sozinho. Esses são detalhes preciosos, é uma narrativa preciosa, não pobre como a primeira. Que há testemunho, por exemplo, de um adolescente de 14 anos, que testemunha o quê? O espírito Kate King pede ao William Crookes a lâmpada. Aquele garoto de 14 anos não sabia que aquele pai tinha pedido a um espírito. Então, que um espírito tinha pedido ao pai que segurasse a lâmpada. Mas justamente ele descreve um momento em que a lâmpada flutuava sozinha, né? Porque ele não estava vendo o espírito. E isso diz de um fenômeno, isso diz de um testemunho verídico. Então o Crookes não teve uma alucinação auditiva. E nem o seu filho poderia, supostamente, algum crítico falar que ele tivesse tido uma alucinação visual. Não. Porque na narrativa que o Crookes está dando, um espírito ele pediu que segurasse a lâmpada. Isso é um fator interessante que a gente precisa observar. Mas ainda assim, com todos esses fatores, com todos esses detalhes, com não só o William Crookes fazendo pesquisas, mas diversos outros cientistas fazendo pesquisas, né, sobre os fenômenos parapsíquicos, né, paranormais, ou fenômenos espíritas, ou fenômenos mediúnicos, ainda assim intelectuais diversos para o Brasil, e ele foi escrito em 1994, que é este aqui, que é
hiperespaço, fica ao contrário aí, né? Uma odisseia científica através de universos paralelos, empenamento do tempo e a 10ª dimensão do físico teórico Michio Kaku. E ele cita no capítulo deste livro, né, onde está falando de física teórica, de diversas teorias, né, muito interessante para quem gosta de física teórica. Os cálculos podem não ser talvez muito interessantes, né? É o capítulo 2, né, Matemáticos e Místicos, em que fala o seguinte, citando aqui sobre as experiências, por exemplo, do Zollner, que vai ter detratores, né? Zollner pesquisou o médium Slade e obteve fenômenos preciosos. No livro Prova da Sobrevivência da Alma, né, antigamente editado com o título Física Transcendental, há muitos relatos. E ele diz aqui, detratores de Zollner, porém, alegavam que os cientistas, por serem preparados para acreditar em seus sentidos, são os piores avaliadores possíveis para um mágico. Um mágico é preparado especificamente para aturdir, enganar e confundir exatamente os sentidos. Um cientista pode observar cuidadosamente a mão direita do mágico, mas é a mão esquerda que realiza secretamente o truque. Críticos assinalaram também que somente um outro mágico é engenhoso o suficiente para detectar as prestidigitações de um colega mágico. Só um ladrão é capaz de flagrar outro ladrão. Uma crítica particularmente ferina, publicada na revista trimestral Bedrock, foi dirigida a 2 outros físicos proeminentes, Sir William F. Barrett e Sir Oliver Lodge, e a seu trabalho sobre telepatia. O artigo foi implacável. Não é necessário nem encarar o fenômeno da chamada telepatia como inexplicável, nem considerar a condição mental de Sir William F. Barrett e Sir Oliver Lodge como indistinguível da idiotice. Há uma terceira possibilidade. A vontade de acreditar os levou a aceitar rapidamente indícios obtidos sob condições que eles teriam reconhecido como sem solidez se tivessem uma formação em psicologia experimental. Eu fico a pensar que com essa crítica ferina, em que eles falam que nem é preciso chamar a esses cientistas, a esses pesquisadores de idiotas. Simplesmente a vontade de acreditar fez com que eles acreditassem. E a questão de que um mágico consegue enganar os sentidos também não é uma crítica que se sustenta, porque ao falar-se sobre física teórica ou também falar-se sobre física de partículas ou mecânica quântica, ou erradamente falado assim pelo vulgo, né, física quântica, correta física de partículas ou mecânica quântica, muitas teorias são pensadas. Algumas coisas são observáveis, mas a maioria das teorias deles não tem como serem observadas, por isso eles não podem colocar que há ali uma verdade absoluta. Até porque em ciência o relativismo, né, é muito bem trabalhado. E
Claro que quando as experiências se fazem precisas, aí não há um relativo, né? Em tal condição, isso aqui é feito. Não há um relativo em se colocar um átomo de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Isso vai gerar H2O, vai gerar água, então isso não é relativo, né? Isso é uma verdade provada. Mas se colocar mais um átomo de oxigênio, já se torna uma substância corrosiva, né? Se torna uma substância ácida. Isso também é irrefutável. Mas, quando ele fala aqui que o mágico é preparado especificamente para aturdir, enganar e confundir exatamente os sentidos, como que, por exemplo, nesse último relato que Sir William Crookes dá, de que ele escuta um espírito a lhe pedir para segurar a luz. E segura, que ele não se vê mais segurando algo. E depois o relato do filho dele de 14 anos, que estava a uma distância em que podia observar e ver aquela lâmpada com óleo fosforado flutuando no ar. O filho teria visto justamente esse momento em que esse espírito pega a lâmpada que Sir William Crookes lhe deu, por pedido desse espírito, no caso a Kate King. Qual foi o mágico que conseguiu, então, que provavelmente pudesse nem estar vendo aquele garoto, observando aquela experiência, que fez, que produziu essa alucinação? Qual foi o mágico? Que truque é esse? Que se escuta, poderia alguém falar assim, mas foi ventriloquia, né? De repente a Florence Cook estava ali com a cabeça pendente, fingindo um transe, e sendo uma ventríloca, ela fez uma voz diferente e o Crookes ouviu, como se fosse um espírito. Mas aí, como explicar que o filho tenha visto a lâmpada flutuando? Nós não conseguimos algo que possa desmerecer a experiência. Então não é uma vontade de acreditar somente, é uma experiência séria. Esses críticos, eles provavelmente não leram outras experiências, até porque a crítica aqui, especificamente, aqui eu li, né, na revista Braddock, na citação do livro aqui, é sobre as experiências de telepatia de Sir Oliver Lodge e de Sir William F. Bard. Entretanto, existem várias outras experiências no campo da telepatia, por exemplo, feitas pelo pai da parapsicologia, Joseph Banks Hine. Então a gente precisa estar atento, enquanto espíritos, para estarmos estudando, para estarmos verdadeiramente pesquisando e principalmente raciocinando para não nos deixarmos enganar por entusiasmos de que algo, né, é um fenômeno espiritual. Então eu vejo uma sombra e isso é um espírito. Eu vejo sopra um vento forte e de repente, mas a janela não está muito bem aberta e a cortina balançou. Bom, correntes de ar, né, pela casa podem favorecer que uma cortina balance de forma mais forte e rápida. Estava com a casa toda fechada, acendi uma vela e a vela se apagou. Claro que a vela vai se apagar. É uma questão da lei da física e da química. Sem oxigênio não há uma chama que se sustente. Em algum momento ela irá apagar. Quando se faz uma fogueira, é preciso estar soprando. Quando se acende uma churrasqueira, é preciso estar abanando para que a chama possa ficar mais intensa.
vamos encerrando o estudo desta noite e vamos orar para nós encerrarmos aí. Senhor, estamos agradecidos por mais este estudo, por mais este momento, que nós possamos aproveitar e assim, Senhor, buscarmos colocar em prática sempre a nossa transformação moral, a busca por nossa melhoria, mas também, enquanto espíritas, para que nossa convicção se faça em realidade, nós possamos estar pesquisando, estarmos sim nos desenvolvendo o intelecto para percebermos o que é real e aquilo que pode ser ilusório. Abençoe a todos, Senhor, encarnados e desencarnados nesta hora. Assim seja. Muita paz a todos vocês.